Se você sair por aí perguntando para as pessoas que cruzam no seu caminho, para seus familiares, no elevador, na feira, no shopping, qual a sua prioridade, a sua meta de vida, a grande maioria vai responder: eu quero ser feliz. Eu também. A maioria das pessoas quer ser feliz, ninguém busca a infelicidade. Mas se essa pergunta vier com uma outra na sequência e a outra for: mas como você quer ser feliz? O que você faz para ser feliz? A grande maioria das pessoas vai ligar a sua resposta ao trabalho, à casa própria, ao que pode comprar, ao conforto para a família de maneira geral, coisa que todos nós queremos. Mas ela vem como segundo lugar, porque isso está ligado ao nosso conceito de felicidade. A gente vive numa cultura que vende o tempo todo isso. Para que você seja feliz, você precisa conquistar símbolos de felicidade. Não é à toa que nesse momento do Brasil, as pessoas estão tão dependentes, e o país inclusive, do consumo, dos juros altíssimos, do endividamento. Não é à toa que os bancos sempre, e tem sido assim nos últimos anos, apresentam números altíssimos, lucros altíssimos, especialmente aqui no Brasil. Porque toda a nossa cultura é feita em cima disso. O que se levanta como argumento, e como bandeira, e como discurso, e como sinal de que o nosso país vai bem, é que as pessoas têm acesso à televisão, porque as pessoas podem comprar um carro, um celular legal, ainda que essa compra seja, no custo final, o triplo ou quádruplo do preço do produto em si, e seja feita às custas de pequenas parcelas que vão se somando, tendo juros absurdos. Quando você vai numa loja, você vê que não tem preço, tem a parcela. Outro dia eu vi numa loja um negócio horrível, tava assim, eu não me lembro que produto que era, mas era como se fosse assim: televisão de 2.000 por R$180. E aí você vai ver 2.000 pequenininho reais, preço cheio, 180 a parcela. Então tudo é montado para que a gente crie essa mentalidade eufórica de que nós estamos vivendo um bom momento. E a gente sabe que na prática não é bem assim. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas isso ilustra um pouco esse estágio que nós temos e nos deixamos levar nessa busca pela felicidade, que hoje está atrelada, pelo menos na maioria das pessoas, na cabeça das pessoas, a possibilidade do consumo. E aí nessa roda, o que acontece? A gente foge da infelicidade, a gente foge das contradições, a gente foge das ambiguidades que nós temos. E não só a nossa, a gente foge da dor do outro, da infelicidade do outro, o outro que se entenda consigo mesmo, o outro que resolva os seus problemas porque eu conquistei, porque eu tenho... É assim. Até a espiritualidade hoje, especialmente parte dessa espiritualidade, se é que eu posso chamar de espiritualidade, é totalmente baseada nessa mentalidade. Tenha, conquiste. Você pode. Você não merece sofrer. Tenha. É sempre o mesmo discurso. Eu estou te dizendo isso para a gente não ir tão longe aqui no nosso papo e citando alguns exemplos para você entender esse contexto, para te lembrar de uma possibilidade, de uma realidade que nem sempre a gente para pensar e que talvez não seja tão vendável a título de argumento ou até de um vídeo no YouTube que certamente não é um vídeo popular que terá 1 milhão de acessos. Nem todo mundo quer saber desse tipo de coisa, porque a felicidade inclui a possibilidade da tristeza. Nós queremos lotar a nossa caixa de felicidade só de alegrias. A alegria, ainda que seja boa, se não tiver equilíbrio com a tristeza, nos aliena. Todos nós, e eu me incluo entre os quais, quer mais alegrias do que tristezas. Mas se a gente foge e tira da nossa caixinha de felicidades e de alegrias os momentos de tristeza, a gente se torna cauterizado no olhar, no auto-enxergar-se, na percepção do mundo e de si mesmo. A gente precisa do elemento de tristeza. Isso não quer dizer que nós vamos buscar a tristeza, de que a gente vai atrás da tristeza, de que a gente não vai desviar dela quando encontrar no caminho, e se puder, e se for possível. Mas o que a gente deve entender é que no estágio e no estado permanente de felicidade, a tristeza é uma presença constante, em muitos momentos, e real.
Eu posso viver momentos e dias tristes, sem perder o meu estado de felicidade, que olha para aquela tristeza, se entristece com ela, mas ainda assim entende que é preciso que eu passe por aquele túnel como possibilidade de dar a ele um significado que fará com que, quando eu sair do túnel, eu saia melhor, eu saia mais maduro, eu saia mais crescido e eu saia mais aberto e sensível a você, ao próximo, à dor do outro, à necessidade alheia. Eu falei já no outro vídeo que a finalidade de todas as experiências é nos fazer aprender a amar. É para isso que nós estamos aqui, e não para viver num estágio emburrecido, um estágio delirante de alegrias desprovidas de raiz e de significado, e que só faz com que eu vire máquina de manobra, máquina de consumo, máquina de alimento do fluxo média, medíocre, pensamento mediano, seguindo o fluxo como uma manada que olha para baixo e que desvia nas primeiras ordens de comando. Essa é a ideia do nosso papo de hoje. Se você encontra na sua vida momentos de tristeza, passe por eles, sem achar que a vida acabou, sem achar que o mundo não faz mais sentido e sem tentar apressar os momentos eufóricos de alegria e de felicidade. A felicidade virá. A noite pode ser chuvosa, a noite pode ser cheia de trovões, de frio, mas ela passa e depois vem amanhã, as nuvens se dissipam e aí vem o sol, e a gente passa por isso mais maduro, a gente passa por isso mais feliz e entendendo o que a gente está conversando aqui. Dentro do seu projeto de felicidade, entenda que é inevitável que você encontre momentos de tristeza. A real felicidade não é feita somente de alegrias. A real felicidade é um estado de espírito, pacificado, sensível, sábio, que inclui no seu caminho os momentos, as pontuações de tristeza que me salvam da minha euforia, que me salvam da minha cegueira, que me salvam de mim mesmo. Pensa nisso.